Um país, obviamente, outro país, é o das Amazonas. Um povo que estava lá indígena, misturado pelos jesuítas, uns com os outros, e mesclados com a quantidade pequena, mas razoável, de brancos e pretos. Organizou-se como um povo diferente dos caboclos. A Amazônia é uma beleza incomparável. Só nós temos. Nós e alguns países vizinhos. É aquela extensão imensa. É o que eu chamo de jardim da terra. A exuberância e o mistério fizeram com que a Amazônia entrasse na história como um reino do mito. Era o Eldorado, lugar fabuloso do ouro, da prata e dos minerais preciosos. Era o espaço das lendárias mulheres guerreiras, as Amazonas, de gigantes, anões, homens com pés voltados para trás, de drogas e plantas fantásticas. Se eu tivesse que dizer alguma das coisas que eu penso sobre o meu país, eu começaria por dizer que ele ainda tem raízes pré-históricas, lá no noroeste da Amazônia, nos Yanomamis, e tem regiões autodesenvolvidas que copiam os esquemas das infraestruturas modernizantes da ocidentalidade. E também eu diria que, em termos de futuro, ele tem os recursos hídricos mais importantes do mundo. Tem os rios negros, tem os rios brancos, tem os rios verdáceos. Milagrosamente, em função do tipo de ocupação antigo que predominou desde 1850 aproximadamente até 1920, a região amazônica restou como o maior domínio de natureza tropical, com florestas biodiversas de toda a face da Terra. O índio e o caboclo, sobretudo, chamavam de rios os grandes volumes de águas correntes. Riozinhos, alguns afluentes mais estreitos, mas em que a luminosidade chegava até a água. E aqueles riachos que percolam as florestas e às vezes até são escondidos pelas copas das árvores e que servem de trânsito para canoas, o índio desde cedo chamou de Igarapé, ou seja, o caminho da canoa. Acho lindo isso. As populações indígenas que habitavam a várzea do Amazonas eram numerosíssimas. Viviam com grande abundância, formando aldeamentos de quilômetros ao longo do rio. Todo o esplendor desaparece em bem menos de um século. Os europeus, quando se expandiram como uma praga que matava, que dilacerava, que esfacelava e, sobretudo, que apodrecia, porque levava no corpo suas porcarias, suas pestes, como sarampo, bexiga, cárie dentária que esses povos não tinham, cachumba, tanta doença a mais, gripe. E cada uma dessas doenças
matava um grande número de pessoas. Transformados em objeto de caça para os colonos brasileiros e portugueses, ou para os jesuítas, franciscanos e carmelitas, feitos escravos para a coleta das drogas do sertão, os índios foram, aos poucos, dizimados. E toda aquela gente se acabou, ou nós a acabamos. Em pouco mais de 30 anos, eram mortos dos ditos índios mais de 2 milhões. Ao longo de 5 séculos, no Brasil caboclo surgiu e se multiplicou uma vasta população de gentes destribalizadas, deculturadas e mestiçadas, que é o fruto e a vítima principal da invasão europeia. Somam hoje mais de 3 milhões aqueles que conservam sua cultura adaptativa original de povos da floresta. No curso de um processo de transfiguração étnica, eles se converteram em índios genéricos, sem língua nem cultura próprias e sem identidade cultural específica. A eles se juntaram mais tarde grandes massas de mestiços, gestados por brancos e mulheres indígenas, que também não sendo índios, nem chegando a serem europeus e falando tupi, se dissolveram na condição de caboclos. O que se forma na Amazônia é uma nova realidade humana e cultural. O caboclo não era índio, o caboclo não era português. O caboclo falava tupi, como língua do estrangeiro que ele aprendeu. Porque naquela zona ninguém falava tupi. Foi o jesuíta que ele traduziu. Na região amazônica, até o segundo reinado, a língua portuguesa não era hegemônica na região amazônica.